Olá pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês devido a um estágio de história que eu estou fazendo. Esse é um estágio no ensino fundamental, lá do curso de história que eu faço da Uninter. E qual que é o tema que eu escolhi para conversar com vocês? Foi o tema Humanismo e Renascimento Cultural e Científico. Então, eu vou conversar com vocês um pouco sobre esse período histórico, para a gente dialogar, refletir sobre esse período e eu poder praticar um pouco o ensino, e como dar aulas e tudo mais. Então, para começar falando desse tema, que é o humanismo e renascimento cultural e científico, é importante primeiro a gente entender o que é humanismo, para depois compreender o que é renascimento. Então, o humanismo ele surge mais ou menos ali no século XI. E qual que é o principal acontecimento ali no humanismo, O humanismo ele tende a centralizar o homem e a querer estudar cada vez mais sobre o ser humano. Então, o que aconteceu foi justamente que a gente mudou a visão que a gente tinha do conhecimento, Então, antes a gente tinha uma concepção teocêntrica, que é a visão de que Deus era o centro de tudo. Então, ali na Idade Média, no começo da Idade Média, durante toda a Idade Média, Deus era o centro de tudo. Então, as artes, a ciência, a filosofia, tudo era voltado para a religiosidade, tudo era voltado para Deus. Então, as pinturas, as esculturas eram feitas de santos, de Deus, imagens de anjos e tudo mais. E no quesito de conhecimento filosófico, científico, então era o conhecimento para buscar provar a existência de Deus, provar a verdade da religião cristã e tudo mais. E o que acontece com o humanismo é justamente essa mudança de perspectiva, Então, com o surgimento das universidades e do conhecimento, passa-se a buscar cada vez mais colocar o homem no centro de tudo. Então, ao invés do teocentrismo, que é Deus no centro de tudo, a gente passa para o homem no centro de tudo, o antropocentrismo. E aí, com isso, o que começa a acontecer, Começa-se a valorizar cada vez mais o trabalho manual, manipular a natureza, e a racionalidade. Então, se a gente coloca o homem como centro de tudo, a gente quer ver conhecimentos, criar conhecimentos para justamente valorizar o ser humano, Então, as obras de arte vão pintar acontecimentos que os humanos, vão pintar figuras humanas, não mais Deus, anjos, Então, acaba ocorrendo essa mudança, E sobre o conhecimento também, porque começa-se a querer criar ferramentas para o ser humano trabalhar mais, produzir mais, ter mais conforto, conseguir manipular melhor a natureza para viver melhor, para conseguir ter uma vida mais confortável. E aí, então, falando do humanismo, basicamente é isso, para a gente pensar um pouco, então, sobre isso. Então, quando a gente coloca o homem no centro de tudo, a gente passa a criar conhecimentos e arte baseado no ser humano, e não mais em Deus e na religião. Então, o que acontece? O humanismo começa ali no século XI, a partir do século XIII, a gente começa o Renascimento. Então, tem o Renascimento cultural e científico, Então, o que é o Renascimento? Como a própria palavra diz, renascimento é um nascimento de algo que já existiu. Então, o que se buscou foi pegar de volta conhecimentos lá da Grécia Antiga, da Roma Antiga, conhecimentos da Antiguidade. Então, começou a se valorizar de novo a filosofia grega, o conhecimento grego, a arte grega e romana, ao invés do que acontecia na Idade Média, porque a Idade Média foi um rompimento, de certa forma, com essa arte, com esse conhecimento. Então, durante a Idade Média, esquece um pouco da Grécia, de Roma, fica focado na religiosidade, no cristianismo, e o Renascimento busca resgatar de novo isso. Mas é importante a gente pensar que não é só um resgate, O Renascimento não pega só o que tinha lá na Antiguidade, na Grécia, na Roma, e faz exatamente tudo igual, E passa só a estudar aquilo e fazer arte igual era lá. O Renascimento também tem uma busca muito grande por conhecimentos novos, por trazer maior
capacidade para o ser humano, né, e tudo mais, né? Então tem essa mudança, né? Então aqui o Renascimento, ele acredita muito na ideia da razão humana, né? Então, como teve essa mudança do antropocentrismo, o homem no centro de tudo, a crença na razão humana fica muito mais forte. Então, o homem é capaz de modificar a natureza, é capaz de criar uma arte voltada para ele mesmo, criar conhecimento para tornar a vida dele melhor. Então, é uma crença muito grande nas capacidades do ser humano, né? De que o ser humano mesmo é capaz de tornar a sociedade melhor e a vida melhor. E por que esse movimento surgiu, né? A gente pode pensar, né? Ele surgiu primeiro na Itália, lá no século XIII, depois só lá no século XV, XVI, que vai expandindo por toda a Europa. Mas por que surgiu na Itália, né? A Itália foi o lugar onde surgiu as primeiras universidades. E as universidades é justamente um local onde se preza pelo conhecimento, pela busca de novas áreas de conhecimento, novos caminhos, né, para tornar a vida melhor e tudo mais. Então, as universidades que antes era mais pautada no conhecimento da teologia, da religiosidade, começa a se voltar cada vez mais para os conhecimentos mais práticos, né? Então, a ciência começa a se desenvolver ali dentro da universidade. Então, descobrir melhores formas de produzir, de tornar a sociedade melhor, né? Conhecimentos de engenharia e de outras áreas, né? Justamente para facilitar a vida humana. Então, esse é um dos fatores, né? As universidades como lugar de aprendizado, de conhecimento, onde a ciência começa ali a se desenvolver. Além disso, tem a questão econômica, né? Tem a questão também da cultura grego-romana, né? Greco-romana. A Itália era um dos países que tinha mais resquícios, né? Mais materiais desse período, né? Da história grega, romana. Então começa esse resgate lá justamente porque é lá onde teria maior acesso a esses materiais, né? Lá da Grécia Antiga e da Roma. E também tem o fator econômico e político. O fator político foi justamente que os governantes como se romperam com a igreja. Então, antes todos os imperadores, todos os reis, eles deviam seu poder à igreja. Então, era o Papa, era a igreja que definia quem era o imperador, quem era o rei, e eles tinham que obedecer o poder da igreja, né? E o que acontece nesse período é que os imperadores, os reis, eles se voltam contra a igreja e começa a ter um governo independente. Então, cada reinado, cada rei governava de forma independente. Eles não dependiam mais da Igreja Católica. Então, isso faz com que o país, o reinado, né, fique cada vez mais independente. E isso ajuda também, facilita esse processo de humanização, né, de busca pelo conhecimento mais voltado para as questões humanas, não mais religiosas. E também tem o fator econômico, né, que é justamente o desenvolvimento da burguesia italiana. Né? Como o comércio era muito forte na Itália, a burguesia, né, que é justamente essa população que vivia do comércio, ela começa a ganhar muito dinheiro, enriquecer, e com isso ela começa a financiar a arte, porque antes quem bancava a arte, né, quem financiava, era a Igreja Católica. Então a Igreja Católica pagava para fazer obras de arte, né, para fazer pinturas, esculturas, igrejas, né? E o que acontece com a burguesia enriquecendo, com essas pessoas enriquecendo, elas começam a pagar a arte para eles. Então eles começam a financiar a arte para produzir quadros de pessoas, de paisagens, de outras situações, né, esculturas, não mais voltado para o tema religioso, mas sim para temas humanos, cotidianos, da vida do ser humano. E além disso, né, desse enriquecimento, também houve o renascimento científico. Então, tudo que eu falei agora tem a ver com o renascimento artístico, né? Então, a sociedade ela foi se desenvolvendo, a burguesia foi ganhando mais dinheiro, o rei foi rompendo com a Igreja Católica e começa, então, a se valorizar mais a arte para fins humanos, né? Para descrever situações da vida humana e não mais situações religiosas. E aí teve o renascimento científico junto, como a gente falou, né, do desenvolvimento das universidades, a própria burguesia, né,
começam a financiar estudos, a ciência, para desenvolver materiais, produtos, ferramentas para conseguir produzir cada vez mais e conseguir enriquecer mais a sociedade, desenvolver melhor a sociedade. Então a ciência ela surge nesse contexto, né, de que a igreja começa a perder seu poder político, o rei começa a ter sua independência, os burgueses começam a enriquecer, e então precisa-se de um conhecimento, de uma universidade que proporcione o desenvolvimento econômico, político da sociedade. Então é necessário que a universidade produza conhecimentos científicos para tornar o mundo mais desenvolvido, o mundo mais produtivo, enfim, para tornar mais fácil a vida humana. Então começa a se estudar mais essas questões da técnica, dos trabalhos manuais, né, de como facilitar esses trabalhos, né? Então é nessa época que começa a ampliar os conhecimentos de navegação, de cartografia, de arquitetura, de mineração, de metalurgia, de química, né? De física também. Então nesse momento começa a se valorizar muito esses conhecimentos, porque eles tornam o desenvolvimento, o progresso, né, que era uma das crenças aí da Idade Moderna, muito mais possível e mais viável. Então, ali no século XV e XVII, né, esse renascimento científico está muito mais forte. Né? Então, a gente começa lá com o humanismo, que vai rompendo com a igreja, vai começando a pensar mais no homem como centro de tudo. Então, a gente começa a estudar mais o ser humano, as práticas humanas, a sociedade humana, e para de estudar mais a religião, Deus e essas questões teológicas, né? Então a gente parte do humanismo lá no século XI, no século XIII começa ali o renascimento cultural, que é justamente as artes, resgatar a Grécia Antiga e a Roma, né, que valorizava muito esculturas e artes que descreviam o ser humano ali, né? Então era muito comum esculturas de figuras importantes da época, né? E não de religiosos ou de deuses e tudo mais, mas tinha também. E depois, no século XV até o XVII, começa a Revolução Científica, que é justamente essa mudança, né, da visão de conhecimento apenas para estudar Deus, a teologia, questões religiosas, e começa a se voltar mais para questões práticas, né, de como desenvolver melhores ferramentas, melhores produtos, como conseguir navegar, como conseguir ter acesso a outras formas, né, outras maneiras de viver. E um dos grandes exemplos desse período é a teoria heliocêntrica, né, do Copérnico, né, que é o maior acontecimento ali do renascimento científico. O que é a teoria heliocêntrica? Né? Antes dessa teoria, acreditava-se que era o Sol que orbitava a Terra. Então a Terra estava parada no centro do universo, e o Sol e todos os outros planetas e as estrelas giravam em torno do nosso planeta Terra. Então a Terra era o centro do mundo, o que ajudava muito na questão religiosa, né? Tinha muito a ver com a visão cristã da época, né? De que já que somos criados por Deus, a imagem e sua semelhança, né? Nada mais natural que sejamos o centro do mundo, né? Então não era uma ideia que era muito questionada, porque tinha a ver com a visão da época. A visão da época era: nós somos criaturas de Deus, somos criados por Deus, então faz sentido que sejamos o centro do mundo. Então a Terra é o centro do universo e tudo gira em torno de nós. Mas o que Copérnico descobriu, observando, né? Copérnico observando o céu, ele conseguiu demonstrar que na verdade é a Terra que dá a volta no Sol, né? A Terra que orbita o Sol. Então isso é a teoria heliocêntrica, né? O Sol, Hélio, que está no centro, né? Não mais a Terra. E aí muda a compreensão do nosso lugar no universo. Né? Se antes a gente acreditava que a gente era o centro do universo, até por conta da questão religiosa, agora a gente sabe que não somos mais o centro. Na verdade, a Terra é mais um planeta, junto com Saturno, Plutão, Marte, enfim, todos esses planetas, que giram em torno do Sol. Então não somos mais o centro, né? E aí vieram outros estudiosos depois dele, como Galileu Galilei, Francis Bacon, né? Que vai propor uma ciência justamente baseada na compreensão da natureza, né? Mas não só compreender, mas justamente compreender para a gente poder manipular a nosso favor. Uma das frases famosas aí do Francis Bacon, né? Conhecimento é poder, né? Conhecimento nos dá poder. Então passa-se a compreender que o conhecimento não é só para a gente ficar contemplando, observando, pensando, refletindo,
mas é justamente para a gente mudar a natureza a nosso favor. Então, o conhecimento começa a ter essa utilidade, né, esse fim prático. Antes não, antes o conhecimento tinha essa função de estudar Deus, a religiosidade, a ética, questões menos práticas do dia a dia, menos úteis nesse sentido, né? Não que não sejam úteis, mas essa questão da utilidade de produzir melhores mercadorias, melhores coisas, conseguir navegar mais rápido, e aí a gente começa a ter todos os avanços tecnológicos, né? A gente começa a ter máquina a vapor, e assim sucessivamente, né? Vai ter Revolução Industrial lá na frente. Então todo esse processo desencadeia, né, o avanço da tecnologia para chegarmos onde estamos hoje, né? Hoje temos uma tecnologia muito mais avançada, justamente porque a ciência se desenvolveu nesse período. Então é basicamente isso que eu gostaria de falar nessa aula, né? E é importante para a gente pensar, né, o quanto que esse período histórico foi importante para construir a sociedade que nós temos hoje. Então, o capitalismo, né, que é esse sistema que trabalha com o acúmulo de riquezas, com geração de lucro, de produção, de consumo, ele surge por causa dessas ideias, né, da gente poder manipular a natureza, poder transformá-la a nosso favor e poder enriquecer com isso. A ciência, né, ela surge também nesse momento, né, como um conhecimento muito importante, até hoje ela é extremamente importante. Então, todas as tecnologias, tudo que a gente tem hoje surge desse momento, né, dessa construção da ciência, né? E é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula que eu fiz para apresentar para o estágio. Qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários, é importante que vocês comentem, façam perguntas, críticas, elogios. Isso tudo vai ser muito importante para que eu consiga melhorar a minha aula e perceber o que ficou faltando, o que eu preciso melhorar, se alguma explicação não ficou muito boa. Então tudo isso me ajuda a tornar sempre cada vez melhor. Um abraço para todos vocês.